Oiê, estamos começando mais um episódio aqui no podcast Coffee Pub, nessa cafeteria que eu amo, né, que tem história, que a gente recebe tantas pessoas para conversar sobre os mais diversos assuntos. Mas um assunto que anda muito em pauta por aqui é a área de construção civil. A gente vem conversou em alguns episódios anteriores com alguns convidados por aqui. Hoje vai conversar novamente, vou até compartilhar link aqui nas especificações, porque é muito interessante a gente observar esse crescimento do mercado imobiliário. Se você gosta de assuntos assim, já dá um like. Se você entende que esse assunto de hoje, sobre mercado imobiliário e sobre construção civil e sobre toda essa esfera, né, que circula em torno disso, contribui, compartilha com outras pessoas. Se você entende que quer sempre ser notificado do que a gente fala por aqui, já segue o canal. É super fácil, é só tocar o sininho aí, segue o canal, que você vai ser notificado do que acontece por aqui. Hoje a gente vai falar sobre construção, futuro, Roraima. Né? Eu tenho o prazer de convidei para estar aqui com a gente, prazer de receber aqui no café Luiz Fernando Melo Dalé, ele que representa aí o escritório, ou seja, a incorporadora Dalé, aqui em Roraima, e vem do escritório de Bagé, do Rio Grande do Sul, para cá, gente. É um desbravador. Vai falar um pouquinho dessa história, do sul ao norte, e a gente estava conversando aqui um pouco, rindo, falando de algumas situações. Ele vai compartilhar com a gente. Te convido para um brindezinho, pode ser? Ah, sim. Gostou do café? Antes ele tomou um cafezinho aqui. Adorei. Tudo correndo bem, mas bem agora bem servido. Agora estamos de drinks. Tô até certo ponto sendo mimado aqui. Né? O que a gente usa lá no Sul, né? Muito é o mimo, né? Ele tá aqui. Olha, você recebeu durante essa semana, vem realizando em alguns momentos aí a apresentação do que é a incorporadora Dalé para o público roraimense. Mas eu vou começar te perguntando o que é essa incorporadora, o que é, conta um pouquinho da história de vocês para a gente e seja muito bem-vindo. Obrigada por ter aceitado o convite para falar um pouquinho com a gente sobre a história de vocês por aqui. Muito obrigado. O convite foi aceito com prazer, né? Diz assim, na hora, estou lá. Porque uma coisa que eu gosto de falar é sobre o nosso passado, sobre a nossa história. E a gente que já está com 71 anos de trabalho, consecutivos. E essa empresa se iniciou lá na época do meu pai, que por muitos anos liderou a empresa. E depois, a partir de 1989, sob o meu comando. A minha parte, né, porque a empresa ela se dividiu em 6 partes e a parte da construção civil ficou comigo. Então eu fico muito feliz de estar aqui, porque a gente trabalhou tanto tempo lá, fez tanta coisa no Sul, está fazendo até agora, temos várias obras em andamento. Né? E dentro desse projeto que a gente estabeleceu para a empresa, do nosso plano estratégico, a gente queria descobrir um outro estado para a gente montar uma base de negócios. Procuramos Santa Catarina. Fomos muito bem recebidos, ótimas parcerias. Foi engraçado que eu mandei uma mensagem para o Luciano Hang e ele me respondeu, me indicando quais eram os melhores municípios para a gente colocar uma base da nossa empresa. Fomos lá, otimamente recebidos. Quando chegamos a Bagé, novas informações surgiram de que nós deveríamos também olhar o mercado de Goiânia, Anápolis. Fomos lá também, muito bem recebidos. Rio Verde, tínhamos excelentes parcerias para trabalhar em Rio Verde. Mas o destino é empolgante, né? Porque quando chegamos à nossa cidade de novo, somos de Bagé, lá no Rio Grande do Sul, da fronteira com o Uruguai, a porta de entrada de todo frio que entra no Brasil entra por lá, é a porteira aberta do Rio Grande. E a gente acabou... chegou a informação de que nós deveríamos ir ao Paraná também, que tinha ótimas oportunidades de negócio. Fomos ao Paraná e realmente várias oportunidades de trabalho em Ponta Grossa, mas o empresário de lá nos convidou para vir aqui conhecer. E eu disse, já que eu não conheço a Amazônia, eu vou levar toda a minha diretoria, né? E numa atitude bem ousada, entramos toda a diretoria no avião e viemos para cá conhecer Roraima, que ele nos falava muito bem. Ao chegar aqui, eu me lembro que a gente chegou a 1h da manhã, né, que é a hora que chega o voo. Descemos do voo, alugamos um carro ali no aeroporto
E quando a gente pegou a Capitão Enê, começou o encantamento ali, né? Porque além de ser uma bela avenida, Capitão Enê Garcês, nesse dia estava ali estabelecida a festa de São João. Ai, que linda, né? A festa junina. A festa junina. E ali foi empolgante, a gente já começou a ter uma ideia da cidade, nossa, muito, muito bacana, alegre, respeitadora, bacana. A gente se empolgou ali naquele momento. Bom, desviamos dali, pegamos a Villeroy, né, à noite, e pudemos contemplá-la. Nesse primeiro momento, estendemos ela de ponta a ponta e conhecemos a Villeroy à noite, naquela calmaria, tranquilo. E aí veio a paixão, né? Porque são pequenas coisas que nos levam a gente se apaixonar. A imensidão, a largura, a dimensão daquela avenida e o sem fim dela. Vocês notem bem que ela não tem fim. Você vai ao infinito. Villeroy. A Villeroy hoje está rumo ao infinito. E nós já podemos perceber naquele momento a dimensão daquela avenida ali, né? O que poderia se tornar no futuro, né? Futuro breve, né? E hoje a gente chega aqui 2 anos depois, a Villeroy eu acho que dobrou de tamanho em área construtiva, 2 anos depois da nossa primeira chegada, 2 anos. Uma movimentação com barzinhos, a efervescência da noite. Negócios, não para de abrir negócios novos, construções novas. Sim. E nós tivemos a felicidade de contemplar esse grande momento de Boa Vista. Só para te ter ideia, aqui em Boa Vista chegou uma família de Bagé em 1975, amigos nossos. Eu era criança, bem novinho, e me lembro do caminhão deles carregado na frente de casa, um caminhão Mercedes, uma mobília toda em cima. E eu perguntei para esse meu amigo de colégio, um dos irmãos mais novos, e ele disse: não, meus irmãos estão indo para Roraima. E eles vieram para cá e fizeram história aqui, né? Isso em 1975. Olha quanto tempo. 50 anos depois a gente veio e encontrou uma Roraima com grandes desafios, né, de atravessar esse Brasil, mas uma Roraima já, nossa, num nível maravilhoso. Sim. Né? A Roraima qualidade que eles de vida, enfrentaram, né? Foi uma Roraima de desbravadores, né? Que eles foram desbravadores. Eles construíram inclusive o CTG gaúcho que tem aqui na Brigadeiro, ali. Eu acho que é Brigadeiro, continua Brigadeiro ali. E nós viemos depois com outro propósito, né? Um propósito também lindo, grandioso, que é de transformar a Boa Vista linda que é, numa Boa Vista maravilhosa, porque ela vai ficar bem mais linda do que já é. E eu visitei um empresário local aqui, que é um top em loteamento e vislumbre da cidade futuro, e ele viu nossos projetos, a nossa expansão para cá, o que nós temos, né, já articulado já para a cidade de Boa Vista, e ele disse: agora sim, Boa Vista vai ser uma capital, repetiu para mim, porque ele enxergava nesses prédios mais altos aquilo que se vê em todas as capitais, né? Desenvolvimento, uma oportunidade para moradores que não querem ir para tão longe, para os bairros, para os novos loteamentos, querem ficar no centro da cidade. Sim. E nós estamos aqui... E acabava que não tinha essa possibilidade, né? Pela expansão da cidade, logicamente as pessoas vão cada vez mais se afastando do centro. Mas tem gente que não tem um propósito assim de se afastar do centro, né? Como em todas as cidades, eles gostam de morar na região central. A cultura deles de vida é na região central. E é isso que nós viemos oferecer ao povo de Roraima. Escolhemos um ponto central e escolhemos o Caçari, né? Um local que, olha, foi paixão à primeira vista. Já comprei a minha casa no Caçari também, já estou morando no Caçari há quase 2 anos. Quando você pensa assim, porque você estava comentando,
Ele entrou aqui, né? Eu gravo podcast com o Luiz Gustavo, que está ali do outro lado, que é meu filho. Ele falou, não, eu também trabalho com a minha família inteira, né? Hoje, fala um pouquinho dessa estrutura, porque além de trabalhar com a tua diretoria que você trouxe para cá, eu vi no dia, eu estive no lançamento, não foi nem lançamento, acho que foi o encontro que vocês fizeram inicial, ali com a incorporadora, que teve um coquetel, enfim, que você estava apresentando naquele primeiro momento ali, esses insights do que seria, né, os apartamentos e tudo mais. E aí você já consegue, naquele momento ali, verificar a apresentação, né, seu filho. Tem uma diretoria ali que é formada de uma maneira muito apaixonada pela construção civil e por tudo isso que está trazendo para a região. Né? A construção civil hoje ela está tão segura, né, através de mil e uma situação que a Caixa Econômica Federal, que é o nosso principal órgão financiador, nos impõe. E também, através de seguros e tudo, que a construção civil hoje não é nada mais do que era antigamente. Né? Se faz um projeto, por exemplo, pela Caixa, aquilo ali, não importa quem está construindo, aquela obra vai continuar sempre, porque ela tem seguros, ela tem toda uma estrutura de segurança por trás. E por isso que a gente gosta de trabalhar com a Caixa, a gente trabalha preferencialmente com a Caixa, porque a Caixa nos exige tudo isso, e isso aí é uma garantia para todos os nossos clientes. A gente não faz nada sem estar 100% assegurado, né? Não faz nada que possa prejudicar nem a nossa empresa, nem o nosso cliente, nem a cidade. Um projeto que acaba se tornando problema para a cidade, ele não beneficia ninguém. Então a gente não oferece oportunidade para nenhum tipo de desarranjo construtivo ou de dificuldade que isso venha a afligir o cliente. O cliente é totalmente imune de todos os problemas que podem acontecer futuramente, o que não nos deixa nenhum motivo para que a gente não faça e não elogie a Caixa pela segurança que esses empreendimentos têm hoje. Então, todo empreendimento que está financiado pela Caixa dá esse nível de segurança para a população. Pode ter certeza que é zero de insegurança. Hoje, quais são os tipos principais assim, de projetos que vocês trabalham? Residencial, comercial? Trabalha também na área industrial? Também trabalha com infraestrutura? Hoje, o que é a Dalé? O que é essa dimensão? Nós trabalhamos preferencialmente na Estou falando da Dalé, só que está em Roraima. Da Dalé hoje, de modo geral. Na área residencial. A gente faz muitos condomínios de apartamentos, muitos. A gente, só na nossa cidade, no Rio Grande do Sul, já está com 3.000 unidades lá de construídos. E dos condomínios, a gente conta, eu estava brincando contigo, a gente conta muita história da nossa região, que é rica em uma cultura lá de valentia e de guerras e de atropelos, né? E forjou lá um povo bem gauchão mesmo. A nossa cidade é o símbolo do gauchismo do Rio Grande. E eu aproveito toda essa história para relatar nos nomes dos nossos empreendimentos e nas músicas que eu mando fazer para esses empreendimentos. Muito bacana. Eu pego toda a história e acabo contratando sempre compositores e cantores para que eles, nessa alegria do canto, né, transfiram para todos um pouco da história da nossa Bagé e do nosso Rio Grande. É porque respeitando todas as tradições através do trabalho, né? Nada mais justo. A gente tem umas imagens, não sei se o Gustavo tem aí, eu estive lá, vou dividir um pouquinho com você da parte interna, porque foi meio que projetado, uma projeção ali do que seria em tamanho, né? Sim. E também das possibilidades de mobília, já com a identidade de esquadrias, de estrutura que vocês vão deixar no local, porém com a ideia de mobília para quem vai mobiliar e tudo mais, né? Fala um pouquinho desses apartamentos. Estamos muito felizes, porque a gente contratou o pessoal daqui mesmo, que foram os arquitetos. Os arquitetos, né? Os parceiros comerciais. E a gente teve uma sorte enorme, né? Já no primeiro projeto a gente acertou em cheio, assim,
com a contratação no escritório. Ficou bonito mesmo, a imagem linda. Ela nos fez esse projeto. Muitas vezes a gente, porque demora um pouco fazer pelos projetos por arquitetos que detalham muito. Pois elas fizeram tudo numa agilidade que eu nunca vi. E fizeram algo muito bonito, né? Ficou Quem bonito vai mesmo. lá se encanta, né? Você tem aí um dormitório, né? Eu acho que já não vai estar nessa sequência, mas eu vou só comentar. A gente mostrou um pouquinho de sala, né? Dormitório de casal, porque esse é um padrão, né, Luiz Fernando? Esse imóvel que a gente teve aqui é um imóvel bem experimentado pela gente já. A gente faz ele um pouquinho maior, um pouquinho menor, de acordo com a necessidade da região, da cultura da onde a gente se insere. Mas é um apartamento super experimentado, né, que a gente vende muito lá no Sul. Né, é um apartamento de quase 71 metros quadrados. Mas esses 71 metros quadrados são mega bem aproveitados. Né? Só de sacada tem 7 metros de sacada, né, de frente. Essa divisão fica muito bem elaborada. Ora flertando com o Rio Branco e ora flertando com a Villeroy, né? Porque tem visualização para os dois lados. Sim. E aquela região é uma região muito bonita, né? Ali a Anchieta com a Getúlio me encantou. A gente viu aquele terreno ali, enquanto eu não consegui comprar, eu não parei, porque a gente quer escolher o melhor, né? Isso é uma coisa que eu falei lá no nosso discurso de abertura. Nós somos fanáticos por localização. Eu digo que o meu pai também, na década de 70, esteve nos Estados Unidos e nós tínhamos supermercados. E naquela época ele teve lá no Congresso uma palestra com o principal mentor de supermercados no mundo. E ele disse uma coisa que marcou até hoje em mim, que ele falou assim para todos os congressistas, disse: nunca se esqueçam das minhas colocações, eu vou dar 10 motivos para que vocês consigam fazer do seu negócio o melhor negócio, que não enfrente problemas, porque todos os problemas são motivados por esses 10 motivos que eu vou dar para vocês. Abriu as mãos. E ele disse que o primeiro dos grandes motivos que te levam ao sucesso é a localização do teu negócio. E depois explicou que o segundo grande motivo que te levam à vitória é a localização também. O terceiro é a localização, o oitavo, o nono e o 10º é a localização. Então, quem não quer passar dificuldade ao adquirir um imóvel, ao valorizar o seu imóvel, vai dizer pense assim, na localização. Comprei e não consigo vender, comprei e não valoriza. Comprou errado, não fez as pesquisas necessárias. Nós, para comprar um terreno, a gente pesquisa muito, a gente vai de ponta a ponta. E outra coisa, a gente não compra terreno sem pesquisa. Nós pesquisamos tudo, né? Para que a gente consiga chegar em Roraima, não por fazer negócios de sorte, mas negócios profissionais bem articulados. E aqui em Roraima a gente chegou com pesquisa. E a nossa pesquisa apontou que daquelas pessoas que tinham interesse em compra de apartamentos, que essas pessoas, 97% queriam morar naquele local ali onde nós construímos. Olha que interessante. A gente fez pesquisa, inclusive, com localização. É porque a verticalização dá essa possibilidade. Você quer morar no centro, mas aí no centro, porque essa foi a realidade por muito tempo, no centro você já não tem mais condições de morar, porque tá as casas e tudo mais, não tem como morar naquele determinado local. Vem a verticalização e dá essa possibilidade de você ter acesso ao centro, principalmente para quem gosta de se oportunizar das ciclovias, né, dessa parte mais central da cidade, ou até mesmo dessa parte em que as pessoas têm um momento mais de lazer. A gente vê que muitas vezes as pessoas saem dos bairros para vir se oportunizar de algumas áreas de lazer nessas regiões, e não só, né, localização de trabalho, entre outras situações que a gente sabe o quanto é interessante. Eu lembro que no momento de apresentação, um dos teus diretores apresentou ali, falou sobre essa questão do metro quadrado,
né, do quanto se torna valorizado quando você escolhe bem o lugar. Isso é um fator. Vocês trabalham com pesquisa, vocês procuram se resguardar nisso, né? A pesquisa hoje, muitas vezes, ela não é mais usada porque ela tem um valor muito alto, né, para se encomendar uma pesquisa. Mas é inegável que o valor da pesquisa faz tu não errar, ou tu errar muito menos, né? E é o que nós adotamos, quer dizer, a gente só vai para aquele local se aquele local, para construir ali, se aquele local nos dá 100% de garantia de sucesso. A gente não arrisca mais nada, não. Eu ia te perguntar um pouquinho sobre essa questão de visão de mercado, né? Você meio que falou algumas coisinhas já, mas qual é a percepção da empresa sobre esse cenário atual da construção civil em Roraima? Porque a gente vê, outro dia eu, numa das entrevistas e dos momentos que a gente realiza tanto de episódio quanto de conversas e reuniões, né, na área empresarial, eu escutei assim, mas tem muita casa aí sendo alugada, muita casa sendo vendida e tal, mas isso é que movimenta o comércio, né? Sim. A cadeia da construção civil é enorme, né? Tu vê que na hora de tu construir uma casa, em quantas lojas tu chega para comprar as coisas, quantos comércios tu acaba sustentando com a tua decisão de fazer uma casa, né? E depois tu vai mobiliar, tu visita uma enormidade de gente também para mobiliar a tua casa, de profissionais de serviço que vivem desses serviços, seja desde o arquiteto, né, que são especialistas hoje em fazer essa harmonia interna. E eu gostaria muito de convidar as pessoas para irem lá visitar Está aberto esse horário de aquele apartamento ali na Villeroy. Tem que agendar? Onde era o Banco Bradesco. Fácil. É só chegar ali com a nossa recepcionista ou marcar com ela. O que temos, inclusive, se você quiser informação, tem corretores lá disponíveis. Mas se não quiser, a visita já é importante para todos nós. Uma visita dirigida é muito mais importante para o cliente, né? Que tem uma ideia central completa, né? De tudo que tem lá dentro, que é oferecido ali dentro. Então eu acho que aquele trabalho ali me orgulha de ter sido feito ali. É muito bonito o apartamento, a pessoa vai entender que aquilo é o ideal, que aquele imóvel lá para investir é maravilhoso, porque ele vai ser alugado rapidamente. Eu ia te perguntar sobre isso hoje. Como um empreendedor nesse setor e com expertise e experiência que você vem de outras áreas, como é que você enxerga hoje essas possibilidades, essas oportunidades aqui em Roraima? O que você percebe ainda que as pessoas... Tu imagina que eu te dei um briefing da onde eu andei. Sim. Todas as regiões onde eu andei estouraram. Todas nós tínhamos parceiros maravilhosos, sabe? Não nos faltava nada para ir para lá. Nada. E o destino nos trouxe aqui. E o namoro, o encantamento se deu aqui em Roraima. Se deu aqui em Boa Vista. Então dizer que a gente não achou algo muito especial aqui, eu não estaria falando a verdade. Aqui, na minha opinião, é o grande ponto futuro do Brasil inteiro. Olha que interessante essa informação. É o nosso ponto futuro. Muita gente vai vir investir aqui. Muita. As Guianas estão aí, a Guiana está aí abrindo as portas, a Venezuela daqui a um pouco mais abre as portas também, a gente sabe que isso aí tem um fim sempre, né? Bondade é eterna, maldade não, né? E então eu acho que as próprias ilhas do Caribe, CARICOM, né, que tem um mercado livre lá, aberto, muita coisa vai mudar. Já está mudando rapidamente. Eu estive visitando a Guiana, eu fiquei apavorado com o que está acontecendo lá. Você esteve lá em Johnston? Tive. E eu vi tanta coisa positiva lá, tanta coisa impressionante, sabe? Impressionante. Seja na área que eu atuo, que é na área imobiliária, já queriam nos contratar para fazer obras lá, e eu fiquei até assustado. Eu que sou muito um romântico, assim, aquele que vai atrás, né, do seu sonho, e eu cheguei lá e a gente foi logicamente para saber informação, mas quando cheguei lá eu fiquei impressionado, sabe, com a vitalidade deles e com a necessidade deles de mão de obra, de empresários. Eles precisam lá de empresários para fazer aquela Georgetown, aquela Guiana
As obras é por toda a cidade está ficando muito mais bonita, lógico. Eu estive lá algum tempo atrás, eu sempre comento isso, a gente saiu daqui num comboio de profissionais de comunicação, 18 horas de viagem, porque aquela estrada aqui dava aquela dimensão de distância, isso também que já está tendo mudança nesse sentido, né? Muito. A gente que pegou estrada, o comunicador foi tentando entender o que era essa ligação pela estrada e o que se passava e viver tudo isso para mostrar, na época, o Porto de Águas Profundas. Já é uma realidade? Olha, eles estão investindo muito, tanto no porto, como na infraestrutura da cidade, como criando uma cidade nova lá, que é Cidade de Areia, que chamam, né? Estivemos lá visitando. Então é oportunidade para todo lado. Sim. Lá, né? E o pessoal daqui está indo muito para lá, assim como os venezuelanos, eles ganham em dólar, né? Então a motivação é muito maior. Então, só para te dizer assim que o que eu penso hoje do ponto futuro de Roraima, né? E o porquê que a gente não foi para os outros locais e preferiu aqui. Porque aqui na realidade, se tu pensar bem, com tudo que está acontecendo, Roraima está se tornando isso aqui, ó, da região toda aí, o coração. Sim. Roraima, Boa Vista é o coração de tudo isso aí, porque aqui a capacidade de abastecer essas regiões aí é total, né? Vai crescer muito, por isso que eu digo, vocês não têm ideia e com uma cidade do linda, que isso aqui, né? Pode se tornar em pouco tempo, muito pouco tempo. Eu também gosto de fazer um elogio tanto ao governador como ao prefeito porque mantém a cidade aqui muito receptiva, né? Sim. Foi também muito bacana conosco, e o governador, porque a gente ouviu a mensagem dele lá. E ele até hoje continua vendendo bem aí, né? E acabamos vindo para cá para ter um pouco de noção, botar o pé nessa realidade, né? E não é que isso aí nos contaminou. Eu disse para eles, nossa, estamos aqui por conta de vocês, né? Porque vocês são os grandes motivadores, né? Quem não aponta caminhos não vai para lugar nenhum, né? Então, o prefeito e o governador têm essa obrigação de apontar caminhos, né? As oportunidades que a Adalé enxerga, então, de mercado de construção de Roraima são boas. Hoje tem parcerias, como que funciona essa parte de parcerias, profissionais? Eu tenho parceria, eu também invisto em terrenos eu mesmo, da nossa empresa, a gente também é parceiro de outros. E, de fato, a gente teve a ousadia de chegar num momento especial, como é esse momento agora. Então, muitas vezes eu vejo naquele gesto do Cristo Redentor, né, aquela grandeza das mãos abertas, né? E Roraima está assim, hein? Roraima está assim, vê o que tem de gente de fora chegando e tudo crescendo, e tudo sendo motivado, e as pessoas orgulhosas, né? E esse povo daqui é um povo bacana demais, né? Trata muito bem a gente. Tem projeto para frente? Fora, depois dos dois que estamos aí falando. Nós temos vários projetos já sendo na prateleira, né? Estamos trabalhando, já temos outros terrenos, acho que a gente tem no mínimo já uns 7 propósitos de projeto para cá. A gente quer muito crescer, quer muito que nossos amigos e parceiros de negócio cresçam também. Na minha cidade lá, eu notei que quanto mais nós fazíamos, mais a cidade vendia de imóveis, né? Porque a minha conversa, e essa conversa que eu estou tendo com os clientes e com a sociedade de Boa Vista, ela, mais do que justa, ela é uma conversa vibrante, de convencimento, de experiência de vida, de trazer o que acontece no Brasil para cá, para essas obras. E lá em Bagé, o que aconteceu? Quanto mais produzíamos, mais concorrentes tinham e mais gente vendia, porque o assunto começou a dominar o meio. É que nem moda, né? Tu não fala nada da moda, não bota as manequins, não bota isso, não bota aquilo, não acontece nada. Não acontece nada. Aí a loja vai lá, faz porque o mercado é isso, a concorrência é saudável. Dá um champanhe, bota uma maneca lá a desfilar, todo mundo começa, nossa. Deu certo para ela, vai dar para mim. Nós viemos aqui com esse propósito, do nossa, nos enxergarem de uma maneira diferente. E queremos que os outros também.
trabalhem com a postura sempre ética e correta que a gente trabalha, para não... Ninguém tem que prejudicar ninguém, todo mundo tem que ser mais aberto, mais receptivo, mais franco. E fazer com que as coisas aconteçam dessa forma no convencimento correto dos nossos clientes, né? E eu venho para cá, sou aberto para conversar, não tem nenhuma porteira fechada, a gente é muito tranquilo. Tanto eu como meu filho, Luiz Felipe, que gera todo o setor, faz a gerência de todo o setor de vendas aqui, naquele belíssimo local ali na Villeroy, ali onde era o Banco Bradesco. Onde era o Banco Bradesco, gente. Hoje tem uma disponibilidade de um apartamento montado, para você ter noção de tamanho, Isso que a gente meio que começou falando, que eu mostrei imagens para você aí, que a gente teve lá. Essas imagens eu fiz do celular, mas vai você mesmo observar, uma graça. E uma das coisas que ele deixou muito claro aqui, é você olhar um apartamento como esse, há quem queira, sim, né, naquele ponto central, há quem venha de passagem, e hoje a gente sabe o quanto as pessoas adquirem apartamentos assim para investir, para gerar renda, para fazer com que a coisa aconteça também. Que isso é um dos modelos hoje adotado no mundo, né? No mundo. Não, eu acho que assim, ó, de uma forma muito... É aquela coisa que tem que acontecer no seu tempo certo, né? Sim. Eu cheguei aqui no tempo certo, Boa Vista se abriu no tempo certo e ofertou oportunidades para mim e para todos os construtores daqui, né? Sim. Então é dizer que é um início mais difícil, porque a gente tem que culturalmente dizer os benefícios do vertical, né, para uma cidade que ela é culturalmente do horizontal. Das relações interpessoais, todo mundo conhecer todo mundo, você já percebeu isso? Então a gente tem que conversar muito, ter muita seriedade, uma conversa certa para esclarecimento dos nossos clientes. É só para dizer que lá é uma cidadezinha dentro do condomínio. Sim. Porque tem uma piscina de 25 metros de comprimento, quer dizer, semiolímpica. Nós temos lá uma bela academia de ginástica. Brinquedoteca, né? Salão de festa. Para as crianças, o que nós vamos entregar para as crianças é a coisa mais linda. E para os pets, né? Para os pets, né? E 2 entradas com 2 recepções. Um salão de festas no meio, quer dizer, o salão de festas se comunica com a parte externa, já para que quando queiram alugar para terceiros do condomínio, porque muitas vezes os salões de festa dos condomínios são utilizados para fazer receita para o condomínio. Então a gente já está fazendo ele ligado lá com a parte externa, para que o condomínio tenha essa chance de fazer receita. E também dizer que esses 2 hall de entrada são independentes, são lindos, e estão ali para servir, e eu tenho certeza que quando aquilo começar a ser pronto para entrega, as pessoas vão se encantar com o que estão vendo. Nós temos mais de 1.000 metros quadrados de área externa lá disponíveis, hora para se brincar, a criançada brincar, hora para jardim, hora para esse conforto todo aí. Lavanderia completa nós vamos entregar. Nossa, hoje eu tô morando aqui, então, o que faz falta uma lavanderia, né? Pensa bem, muita falta faz uma lavanderia na vida da gente. Não, vai ter uma lavanderia completa entregue ao condomínio, né? Então isso eu acho que são confortos assim, que a área na realidade do apartamento é 70, mas nós temos mais 20, quase 30 metros de área disponível para o cliente. Sim. Que são essas áreas com esse conforto todo. Estacionamento. O que se faz aqui é exatamente o que está se fazendo em São Paulo e nos grandes centros, trazendo todo esse conforto para dentro do condomínio, para que a pessoa não precise estar saindo à noite, por exemplo, não precise estar até possivelmente essas coisas tipo honest market, que é essa disponibilização das mercadorias para que a gente compre dentro do condomínio. Quer dizer, eu acho que é um mar que está se abrindo aí, né? Que tá para que os bons passem, né? Eu gosto muito dessa leitura dos bons,
porque eu não me atrevo a ser mal, jamais. Eu gosto do bom, eu tenho uma coisa que meu pai me dizia e que eu quero dizer para a população de Boa Vista. Eu, quando guri, criança pequena, muitas vezes eu gostava de ir para a piscina, nos clubes de Bagé lá e tal. Mas tinha dias que os clubes não funcionavam, porque lá chove muito, lá tem aqueles dias de limpeza de piscina e tal. E nós acabávamos, nesses dias eu ia para o escritório do meu pai. E o meu pai atendia telefone dizendo assim, sim, correto, entendi, sim, entendi. E aquilo se repetia. E eu não percebi na época a influência desse sim na minha vida. Até que passado muitos anos, ou talvez lá pelos meus 30 e poucos anos, eu me dei conta do sim. O que o meu pai, sem querer, queria dizer com aquele sim abundantemente dito? E eu comecei a colar do meu pai o sim. E hoje eu digo para todo mundo, se preocupem sempre na criação dos filhos, dos seus negócios, terem a postura da vitória do sim. Ah, mas eu tenho que dizer não, mas diz não de uma outra forma, uma forma mais, né? Porque não, a gente pode dizer, mas repetir não toda hora não é bom. Assim como eu chegar aqui, porque pode ter um problema lá no solo. Não vai dar certo. Não tem problema nenhum no solo daqui de Boa Vista. O solo de Boa Vista é melhor do que de Santa Catarina, onde se fazem milhares de metros quadrados de obra todo ano. É muito melhor que lá. A gente já fez estudo de penetração de solo. Não tem nada, dá 9 metros, dá 11 metros. A minha cidade lá dá quase isso. E eu acho ótimo. Santa Catarina dá 20, dá 30, dá 19, ou até mais. Então aqui é perfeito o solo daqui. Não tem problema nenhum de solo aqui em Boa Vista. Olha esse recado aí, gente. Viu? Então, para que desmistifique essa situação, que eu digo que é a vitória do não, porque todo mundo vem comentar um assunto que ninguém sabe, que foi dito por alguém. E que não teve... Que eu não sei o nível de honestidade desse alguém para dizer um negócio de que o solo de Boa Vista é maravilhoso. Vai ter algum local excepcionalmente mais fundo, excepcional, e vai ter a maioria, 90% dos locais bom. Ah, mas é um pouco mais caro trazer uma... Não importa, quem vai fazer um empreendimento aqui tem que saber dos custos. Se não souber dos custos, não faz empreendimento aqui. Agora, dizer que é ruim, não, isso não é verdade. Luiz Fernando Melo Dalé, escritório de base no Rio Grande do Sul, em Bagé, em Roraima agora também com escritório, com a incorporadora Dalé, com um apartamento experimental para você avaliar, olhar, entender como que vai funcionar, com corretores profissionais, tanto daqui, profissionais que já têm esse know-how de praça, que já conhecem, às vezes o teu corretor, aquela pessoa que te vendeu aquela casa, está dentro desse empreendimento, porque ele se uniu a imobiliárias, a escritórios, visitou empreendimentos, procurou entender a cena atual empreendedora, montou equipe para fazer pesquisa, reconheceu lugares, falou de potencialidades aqui, de alguns pontos e cenários local que é ótimo para morar, mas também é excelente ponto para investir. Então a gente falou um pouquinho sobre tudo isso nesse episódio. Espero que você aí do outro lado tenha gostado. Eu já te agradeço imensamente. Rende outros episódios que a gente pode inclusive conversar por lá, uma hora dessas. Eu fico muito feliz, porque eu tenho um carinho enorme com essa cidade. A gente não está aqui de graça, gente. A gente está aqui também para ganhar dinheiro. Sim. Também para ganhar dinheiro. Mas tem outros convencimentos que a cidade nos traz que nos deixa muito alegres. Mas a gente veio aqui também para ganhar dinheiro. Mas não é tudo. Nossa empresa não é movida só a isso. A nossa movida nós somos uma família que trabalha, dentro de uma empresa. Nós estamos tudo ali dentro. E dizer para vocês assim que Roraima é o ponto futuro. É a luzinha que eu enxerguei lá da minha cidade do Bagé, 5.000 quilômetros de distância daqui. É o ponto futuro, é a luzinha que eu enxerguei. Será que o pessoal de Boa Vista não enxergou que o momento é outro? Alguns enxergaram, outros ainda estão pagando para ver.
Espero que esse tempo de pagar para ver não demore muito, porque talvez outras pessoas passem à frente, né? E eu estou dizendo, ainda ontem eu estava lá na Casa Freitas, ali, naquele patamar maravilhoso, aquele troço lindíssimo. Olha, essa Casa Freitas é raro ter no Brasil. Eu acho que nem tem desse nível. É raro ter no Brasil. E eu fui naquele patamar e enxergava a minha obra lá embaixo, né? Aquele ponto futuro ali da minha obra, do terraço da Casa Freitas. Então é só para dizer para vocês o que essa gente aqui enxergou, fez aquela loja ali, que aquilo ali já é uma loja, é um complexo, né? É um mini shopping de fast food. É um complexo enogastronômico, Casa Freitas. Vai ter mandar um abraço especial para todos ali, que são duas famílias lindas envolvidas nesse projeto ali. Eu adoro eles ali também, já é a 4ª vez que eu vou lá. Então é só para dizer para vocês, gente, que essa pessoal da Casa Freitas também enxergou coisas, aquela luzinha, né? Aquela luzinha. E tantos outros empreendedores de sucesso estão enxergando a luzinha, né? Desperta para a luzinha. Que é o farol da alegria, que é o farol da eternidade, que é o farol do infinito da Villeroy. Daqui a pouco a Villeroy vai parar lá na Guiana, sei lá, para a Venezuela, não sei para que lado é que vai. Quem interliga lá no final. Vai embora, ela vai embora. E nós aqui vamos ter ainda muito mais oportunidades pela frente. Você é altamente espirituoso. Obrigada por ter vindo, obrigada por ter aceitado. E vamos a outros episódios aí, falar sobre outros assuntos, porque eu acho que a gente tem muitas... Está no comecinho esse projeto aqui em Roraima. Espero que aí do outro lado você tenha gostado. Muito obrigada, Luiz. Eu acho que tomara que todo mundo tenha gostado. Obrigado pelo convite, foi maravilhoso. Até o próximo episódio. O barman ali, o nosso barista, nosso barista aqui. Obrigado, tia. Obrigado por esse drink maravilhoso, por esse café e por essa água que vai me matar a sede, viu? Porque estou falando há bastante tempo já. Até o próximo episódio.